O mundo inteiro está prestes a testemunhar o evento mais extraordinário da história da humanidade, um acontecimento que fará com que todos os olhos se voltem para o céu e todas as bocas se calem diante do poder divino. Enquanto você assiste a este vídeo neste exato momento, sinais proféticos estão se alinhando de forma assustadoramente precisa, e o que você está prestes a descobrir pode muito bem ser a revelação mais importante que você jamais receberá. Enquanto caminhamos juntos nesta jornada de revelação, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a esta comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois as próximas revelações que compartilharei com vocês são urgentes e transformadoras. Há 2000 anos, quando Jesus Cristo andou entre nós, ele fez uma promessa que ecoa através dos séculos como um trovão que ressoa nas montanhas. Em João capítulo 14 versículos 2 e 3, nosso Salvador declarou com autoridade divina: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Estas não foram palavras vazias ou promessas incertas, foram o compromisso inabalável do Filho de Deus com sua igreja. Mas o que exatamente Jesus quis dizer com virei outra vez? A resposta a esta pergunta está entrelaçada nas páginas das Sagradas Escrituras como fios dourados numa tapeçaria divina, revelando um plano que transcende a compreensão humana e aponta para um momento específico na história quando o próprio tecido da realidade será rasgado pela manifestação gloriosa do poder de Deus. O apóstolo Paulo, aquele que foi arrebatado ao terceiro céu e contemplou mistérios indizíveis, recebeu por revelação divina uma das verdades mais extraordinárias já comunicadas à humanidade. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, ele escreve com a autoridade de quem recebeu revelação diretamente do trono de Deus, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Imagine por um momento a magnitude deste evento. Em uma fração de segundo, em um piscar de olhos, milhões de pessoas simplesmente desaparecerão da face da Terra. Não será uma evacuação gradual ou um processo lento, será instantâneo, sobrenatural, e absolutamente inegável. 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 52 nos revela a velocidade deste acontecimento, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas aqui está a pergunta que deve queimar em seus corações como fogo divino, porque Paulo sentiu a necessidade urgente de revelar estes mistérios à igreja primitiva. A resposta é simples e ao mesmo tempo profundamente perturbadora, porque eles viviam na expectativa iminente do retorno de Cristo, exatamente como nós devemos viver hoje. Quando observamos o panorama profético das Escrituras e o comparamos com os eventos que se desenrolam diante de nossos olhos neste exato momento na história, descobrimos algo que deveria fazer cada fibra de nosso ser tremer com antecipação santa. Jesus, em Mateus capítulo 24, pintou um quadro detalhado dos sinais que precederiam sua segunda vinda, e amados, estes sinais não são apenas visíveis hoje, eles estão se manifestando com uma intensidade e frequência que não tem precedentes na história. O Mestre falou de guerras e rumores de guerras, e ao olharmos para o cenário geopolítico atual, vemos tensões internacionais escalando de forma alarmante. Ele mencionou terremotos em vários lugares, e os dados sísmicos dos últimos anos mostram um aumento significativo na atividade sísmica ao redor do globo. Jesus predisse fomes e pestilências, e quantos de nós não testemunhamos recentemente como uma pandemia global paralisou o mundo inteiro? Mas há um sinal específico que deveria capturar nossa atenção de forma especial, um sinal que Jesus destacou como sendo de importância suprema. Em Mateus capítulo 24 versículo 32 e 33, ele disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira, na linguagem profética das Escrituras, representa Israel. Durante quase 2000 anos, o povo judeu esteve espalhado pelas nações, sem pátria, perseguido e aparentemente esquecido. Mas em 14 de maio de 1948, algo extraordinário aconteceu, algo que os profetas antigos predisseram com precisão cirúrgica. Israel voltou a ser uma nação. A figueira brotou folhas novamente.
Ezequiel capítulo 37 havia profetizado sobre os ossos secos que voltariam à vida, sobre uma nação que seria restaurada depois de séculos de dispersão. E aqui está o detalhe que deve fazer nossos corações saltarem. Jesus disse que a geração que visse esse acontecimento não passaria até que todas essas coisas se cumprissem. Uma geração bíblica é considerada entre 40 e 80 anos. Façam as contas, amados. Estamos vivendo exatamente dentro desta janela profética. Mas há ainda mais sinais convergindo simultaneamente como rios que se encontram para formar uma torrente profética poderosa. O livro de Daniel capítulo 12 versículo 4 profetizou que nos últimos dias muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nunca na história da humanidade vimos um aumento tão exponencial no conhecimento e na tecnologia como estamos presenciando agora. Em apenas uma década, a inteligência artificial evoluiu de ficção científica para a realidade cotidiana, transformando completamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. O profeta Joel, no capítulo 2 versículos 28 e 29, predisse um derramamento especial do Espírito Santo nos últimos dias. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Testemunhamos hoje um movimento global sem precedentes de pessoas experimentando sonhos e visões sobrenaturais, especialmente em nações onde o Evangelho antes era praticamente desconhecido. O apóstolo Pedro, no livro de 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4, alertou sobre escarnecedores que surgiriam nos últimos dias, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é exatamente isso que ouvimos hoje? Pessoas zombando da esperança do retorno de Cristo, argumentando que nada mudou e que tudo continuará como sempre foi? Mas talvez o sinal mais impressionante de todos seja a condição moral e espiritual da humanidade, descrita com precisão profética em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olhem ao redor, amados. Esta descrição não parece um retrato perfeito da sociedade contemporânea? O individualismo extremo, a quebra dos laços familiares, a perda do respeito pela autoridade, a busca desenfreada pelo prazer acima de tudo, todos estes sinais estão se manifestando diante de nossos olhos com uma intensidade assustadora. Há também sinais na natureza que não podemos ignorar. Jesus mencionou em Lucas capítulo 21 versículos 25 e 26 que haveria sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. As mudanças climáticas extremas, os fenômenos astronômicos incomuns, as catástrofes naturais cada vez mais frequentes e devastadoras, tudo isso aponta para a proximidade do grande evento que transformará para sempre o destino da humanidade. Mas aqui está a verdade mais importante que preciso compartilhar com vocês. O arrebatamento não é apenas um evento futuro distante, é uma esperança viva que deve transformar completamente a forma como vivemos hoje. O apóstolo João, em 1 João capítulo 3 versículo 3, declara, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A expectativa do retorno iminente de Cristo deveria produzir em nossas vidas uma urgência santa, uma paixão ardente pela santidade, e um amor profundo pelos perdidos que ainda não conhecem a salvação. Não podemos nos dar ao luxo de viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo, porque a palavra de Deus nos adverte que o Senhor virá como ladrão de noite, em uma hora que não esperamos. Em Apocalipse capítulo 3 versículo 3, Jesus adverte a igreja de Sardes, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esta não é uma ameaça, mas um chamado urgente ao arrependimento e à vigilância espiritual. A parábola das 10 virgens, registrada em Mateus capítulo 25, nos ensina uma lição crucial sobre preparação espiritual.
5 virgens eram prudentes e tinham óleo suficiente em suas lâmpadas, mas 5 eram tolas e não se prepararam adequadamente. Quando o noivo chegou, apenas as preparadas puderam entrar para as bodas. O versículo 13 conclui com estas palavras solenes: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora, é importante esclarecer algo fundamental. Embora todos estes sinais convirjam de forma extraordinária em nossos dias, a Bíblia é clara ao afirmar que ninguém sabe o dia nem a hora específica do arrebatamento. Em Mateus capítulo 24 versículo 36, Jesus declarou: Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Portanto, qualquer pessoa que proclame ter revelado a data exata do arrebatamento está contradizendo as próprias palavras de nosso Senhor. No entanto, isso não significa que devemos viver em ignorância ou despreocupação. Jesus nos deu sinais precisamente para que pudéssemos discernir a proximidade de sua vinda. Em Lucas capítulo 21 versículo 28, ele instrui: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O que torna este momento da história ainda mais significativo é a convergência simultânea de todos estes sinais proféticos. Nunca antes na história humana vimos tantas profecias bíblicas se cumprindo ao mesmo tempo com tamanha precisão. É como se estivéssemos assistindo à montagem final de um quebra-cabeças profético que Deus tem construído ao longo de milênios. A restauração de Israel, o aumento exponencial do conhecimento, as condições morais decadentes da sociedade, os desastres naturais crescentes, a preparação para um governo mundial, a tecnologia que tornará possível a marca da besta descrita em Apocalipse, todos estes elementos estão se alinhando de forma que deveria fazer cada cristão verdadeiro tremer de expectativa santa. Mas há uma dimensão ainda mais profunda que precisamos compreender sobre o arrebatamento. Este evento não é apenas sobre escapar das tribulações que virão sobre a terra, é sobre o cumprimento do plano eterno de Deus para a sua igreja. Paulo nos revela em Efésios capítulo 5 versículos 25 a 27 que Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O arrebatamento é o momento quando a noiva de Cristo será apresentada ao noivo em perfeição absoluta. É quando aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro serão transformados em um instante, recebendo corpos glorificados que nunca mais conhecerão dor, sofrimento, doença ou morte. Imagine a magnitude deste evento. Em hospitais ao redor do mundo, pacientes em leitos de morte desaparecerão instantaneamente, deixando para trás apenas roupas vazias e equipamentos médicos em funcionamento. Em cemitérios, sepulturas se abrirão e os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados. Aviões cairão quando seus pilotos cristãos forem arrebatados. Carros se chocarão quando seus motoristas desaparecerem subitamente. O caos que se seguirá será indescritível. Mas para aqueles que foram deixados para trás, este será apenas o início de um período de tribulação sem precedentes na história humana. O livro de Apocalipse descreve em detalhes vívidos os julgamentos que virão sobre a terra durante os 7 anos de tribulação. Será um tempo de sofrimento tão intenso que Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 22, e, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. É por isso que a urgência desta mensagem não pode ser subestimada. Cada dia que passa é um dia a menos antes do momento quando a porta da graça se fechará para esta era da igreja. O apóstolo Paulo adverte em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. A pregação do Evangelho nos últimos dias tomará características especiais. Jesus predisse em Mateus capítulo 24 versículo 14, E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Testemunhamos hoje um movimento missionário global sem precedentes, com o Evangelho alcançando tribos e povos que nunca antes tiveram acesso à mensagem da salvação. A tecnologia moderna tem acelerado dramaticamente a pregação do Evangelho. Através da internet, da televisão por satélite, e de aplicativos de celular, a palavra de Deus está sendo proclamada simultaneamente em centenas de idiomas para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Organizações missionárias relatam que estamos mais próximos do que nunca de alcançar todos os grupos étnicos não evangelizados da Terra. Mas além da pregação do Evangelho, há outro sinal profético crucial que está se desenvolvendo diante de nossos olhos:
a preparação para o sistema econômico e político global que será controlado pelo Anticristo. O livro de Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17 profetiza sobre um tempo quando ninguém poderá comprar ou vender sem receber uma marca específica, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nunca antes na história foi tecnologicamente possível controlar toda a transação comercial do planeta. Mas hoje isso não é apenas possível, está sendo ativamente implementado através de moedas digitais, sistemas de pagamento eletrônico e tecnologia de identificação biométrica. O que os profetas viram há 2000 anos está se materializando diante de nossos olhos com precisão assustadora. A convergência de todos estes fatores proféticos deveria produzir em cada cristão uma transformação radical na forma de viver. Não podemos mais nos dar ao luxo de viver para as coisas temporais quando a eternidade está batendo à nossa porta. O apóstolo Pedro nos exorta em 2 Pedro capítulo 3 versículos 11 e 12, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Esta esperança bendita do arrebatamento não deveria ser fonte de especulação ociosa ou fanatismo, mas sim de transformação prática em nossas vidas diárias. Deveria nos motivar a uma vida de santidade, a uma urgência evangelística, e a um desapego saudável das coisas materiais deste mundo que está passando. O tempo da graça está se esgotando rapidamente. A paciência de Deus, que Pedro descreve como não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento, tem um limite. Chegará o dia quando a última alma predestinada para a salvação aceitará a Cristo, e então o Senhor descerá dos céus com grande poder e glória para buscar sua igreja. Portanto, amados, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda é dia, dediquem suas vidas completamente ao serviço do reino de Deus. Busquem a santidade com diligência. Preguem o Evangelho com urgência. Amem os perdidos com compaixão. Vigiem e orem constantemente. Porque em verdade vos digo, estamos vivendo na geração que muito provavelmente verá o cumprimento da mais gloriosa promessa já feita à Igreja, o retorno iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Rei está vindo. As trombetas celestiais estão prestes a soar. A Igreja está se preparando para encontrar seu noivo nas nuvens. E quando esse momento glorioso chegar, que cada um de nós possa dizer com o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para a urgência dos tempos em que vivemos, expresse sua gratidão deixando seu like neste vídeo. Compartilhe esta luz transformadora com seus amigos e familiares, porque eles também precisam estar preparados para o que está por vir. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando à sua igreja nestes últimos dias. E se esta palavra ministrou ao seu coração e você deseja abençoar este ministério para que possamos alcançar ainda mais vidas com a verdade do Evangelho, considere deixar sua oferta de fé através do nosso Valeu Demais. Mas faça isso apenas se realmente tocou seu coração e você deseja, de coração, contribuir para a expansão do reino de Deus através desta obra. Sua generosidade nos permitirá continuar levando estas verdades urgentes a milhares de pessoas que precisam ouvir sobre a esperança gloriosa que temos em Cristo Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.